Bom, boa tarde a todos e a todas que estão nos acompanhando. A gente dá início aqui agora ao ciclo de palestras do segundo dia da Jornada Acadêmica de Educação em Saúde Digital, a JAESD. Esse evento teve a abertura ontem à noite, né? Para quem não acompanhou, eu acho que a gente já vai disponibilizar o vídeo aí no nosso canal no YouTube. E hoje a gente começa a rodada de palestras com uma palestra para lá de importante para quem é da área da saúde, não só para quem é da área da saúde, mas especialmente para quem é da área da saúde, tendo em vista que esse é o escopo do evento. Nós vamos discutir hoje a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei sancionada recentemente, que já está em vigor e que pode ter impactos importantes na área da saúde. Para isso, a gente vai receber aqui a advogada Ana Lídia Nogueira Cordeiro Crisóstomo. Ela é graduada em Direito pela Universidade Federal do Ceará, é especialista em processo penal, também especialista em Direito do Trabalho e especialista em Direito Público. Hoje é ela quem vai conduzir essa discussão sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e, de repente, as abordagens que a gente pode trazer da discussão sobre essa lei para a área da saúde. Eu lembro a todos que, ao final da palestra, a gente vai abrir um espaço curto, talvez de 10, no máximo 20 minutos para discussões. Então, se você tiver perguntas ao longo da palestra, anota aí, depois coloca no chat no nosso canal, na transmissão no YouTube, que lá vai ter uma monitora nossa, vai anotar essas perguntas ou esses comentários, e aí a gente vai repassar para a doutora Ana Lídia para a gente fazer uma discussão pública sobre o assunto, tá bom? Então, se você tiver perguntas, vai anotando ao longo da palestra, que a gente vai discutir isso no final. Doutora Ana Lídia, eu passo a palavra para a senhora, então, e a senhora pode apresentar. Certo. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o convite para poder falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, certo? Que é uma lei muito importante, certo? E é uma lei que veio para nos proteger, certo? E proteger os nossos direitos fundamentais, principalmente a liberdade e a privacidade, certo? É cada vez mais comum o uso indevido de dados pessoais em desfavor de seus titulares. Então, assim, práticas nefastas acontecem todos os dias, certo? A venda de cadastro, o uso indevido dos nossos dados, do nome, do CPF, tudo isso são assuntos que nós ouvimos todos os santos dias, certo? Então, essa lei, ela veio para tentar proteger, regulamentar o tratamento dos nossos dados por meio das empresas, certo? Então, por favor, primeiro. Certo? Primeiro, o que é a LGPD? A LGPD é uma lei que visa a regulamentar o uso dos dados pelas nossas empresas, certo? Como os dados eles são obtidos, como os dados eles são tratados pelas empresas e como os dados são descartados pelas empresas, certo? Então, essa lei ela vai dispor sobre o tratamento dos dados pessoais, certo? Quem regulamenta e fiscaliza a LGPD? Atualmente, quem regulamenta é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, certo? Ela virou uma autarquia e ela tem autonomia hoje financeira e administrativa para poder fiscalizar as empresas, certo? Todas as pessoas são obrigadas a se adequar à LGPD, certo? Desde a empresa menor, uma mercearia simples, se ela tiver dados, se ela lidar com dados pessoais, ela tem que se adequar à LGPD. Até um hospital público, um shopping center, uma loja, todas as empresas, todos os CNPJs que lidam com dados pessoais, nome, CPF, endereço, telefone, no mínimo, eles são obrigados a se adequar à nova legislação, certo? E a autoridade nacional é quem vai fiscalizar isso. Essa lei ela já está em vigor desde o ano passado, certo? Mas a fiscalização dela ainda está muito precária. Nós acreditamos que no próximo ano, sim, a autoridade nacional já vai passar a fiscalizar com mais eficiência e exigir que as empresas estejam adequadas à nova legislação. Certo?
O que é um dado pessoal? Certo? Nós começamos a analisar a lei já definindo o que é um dado pessoal. Certo? Um dado pessoal é qualquer informação relacionada à pessoa natural que possa identificá-la. Então, nós começamos a identificação pelos dados mais simples e comuns, que foi o que eu já citei. O nome, o registro geral, que é o RG, o nosso CPF, o nosso endereço, o nosso telefone. Isso é considerado um dado pessoal. E existem, dentro dos dados pessoais, os dados sensíveis. E aí, são os dados mais importantes que nós temos para proteção, certo? Os dados sensíveis são todo e qualquer dado que possa dar ensejo a um comportamento discriminatório, tá? Então, filiação à organização de caráter religioso, filosófico, sindicatos, dados referentes à saúde, filiação sindical, qual é a sua religião, qual é a sua opinião política, qual é a sua origem racial, qual é a sua origem étnica, dado genético, dado biométrico. Todos esses dados são dados considerados sensíveis porque eles podem trazer algum prejuízo ao titular dos dados se eles forem compartilhados de forma inadequada. Certo? Quando eu posso tratar um dado pessoal? Com o advento da nova lei, para eu tratar um dado pessoal, eu preciso do consentimento do titular do dado, certo? Chamamos de titular do dado a própria pessoa física, tá? Então, eu preciso do consentimento da pessoa física para tratar esse dado. Nos casos em que eu não preciso do consentimento, quais são? Os casos em que eu desenvolvo uma política pública, nos casos de legítimo interesse, quando eu uso o dado de uma outra pessoa para minha defesa, certo? E em casos da obrigação legal, porque muitas vezes a lei me obriga a ter dados pessoais de um determinado cliente, de um determinado paciente, e me obriga pelo prazo de 5 anos, pelo prazo de 10 anos, pelo prazo de 20 anos, eu preciso ter aqueles dados armazenados comigo. Certo? Os princípios da LGPD. Certo? Os princípios da LGPD principalmente são definidos com base na nossa segurança, certo? Segurança e privacidade são os objetivos da lei, tá? Com relação à segurança, eu tenho que tomar medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais, certo? Então, se eu recebo qualquer dado pessoal de uma pessoa física, eu tenho por obrigação, certo, tentar proteger estes dados contra qualquer vazamento, qualquer ataque cibernético, qualquer coisa. Isso eu estou falando de forma de dados de internet, mas essa proteção de dados, se for no papel, eu também tenho que dar o adequado armazenamento a esses dados. No nosso caso, estamos falando aqui da saúde, o prontuário médico ele tem que ser guardado com todo cuidado, certo? Para que as informações que lá estejam contidas não sejam repassadas para quem não tem nenhum interesse nelas. Então, eu tenho que tomar medidas de segurança com relação a isso. A qualidade dos dados. Na qualidade dos dados, os dados eles têm que ser captados de forma clara, relevantes, atualizadas, e eu só posso captar os dados que sejam realmente necessários. Eu tenho que evitar a captação de dados que sejam desnecessários. Porque, por exemplo, muitas vezes eu não preciso saber qual é a cor do paciente para tratá-lo. Eu não preciso saber qual é a etnia do paciente para saber tratá-lo, certo? Em alguns casos eu preciso sim saber da religião, porque existem alguns procedimentos médicos que algumas religiões não aceitam, certo? Mas os dados que não forem relevantes, eu não preciso tomar conhecimento, eu não preciso captá-los. Tá? Com relação à finalidade, eu tenho que dizer para o dono do dado, para o titular do dado, por que eu estou querendo aqueles dados dele? Qual a finalidade específica que eu estou querendo aquela informação? E muitas vezes eu não preciso, você vai preencher um cadastro de uma loja, você vai preencher um cadastro, você não precisa dizer a sua filiação, você não precisa dizer
a sua cor, você não precisa dizer a sua religião, porque esses dados não interessam para um cadastro de uma compra e venda. Certo? Então, eu tenho que dizer quais dados eu quero que sejam captados e qual a finalidade deles. Certo? A adequação é justamente isso, eu só captar os dados que realmente vão ser necessários ao serviço que eu estou prestando. Certo? A necessidade é a mesma coisa, eu só posso utilizar os dados estritamente necessários, captar e utilizar só os dados estritamente necessários, certo? Livre acesso. O livre acesso ao tratamento e à integralidade dos dados. O livre acesso significa que o titular dos dados, ele tem que saber como esses dados serão tratados pela pessoa que está coletando. E ele tem que saber quais os dados, e se estão atualizados, se não estão atualizados, ele tem direito de saber disso. É o livre acesso do titular aos dados captados. A não discriminação. A não discriminação, fica melhor se explicar assim. Ela evita a não utilização de dados pessoais para fins discriminatórios. Tipo, muitas seguradoras, às vezes, exigem que o titular de dados, ele informe, que a pessoa informe exames de saúde, façam exames de sangue, façam exames de imagem, para poder fornecer ou não um seguro. Então, essas seguradoras, elas não podem captar isso de nenhum hospital, de nenhuma clínica, de nenhum local. Ela tem que captar diretamente do titular desses dados, que tem que dar a sua anuência, para que esses dados sejam compartilhados com as seguradoras. Certo? Isso é só um exemplo para que não ocorra discriminação, porque as seguradoras, baseado no exame de sangue, ela pode dizer simplesmente que não quer. Então, pode ter algum prejuízo com relação a isso. Certo? Responsabilização e prestação de contas. A LGPD, ela vem regulando de que o controlador dos dados, que é a pessoa que recebe esses dados, eles têm por obrigação demonstrar que esses dados estão muito bem protegidos. Então, ele tem que cumprir determinadas leis, determinadas medidas para que esses dados sejam efetivamente protegidos. E caso eu não consiga demonstrar que tomei tais providências, eu posso sofrer inúmeras sanções. Certo? Quem é o encarregado dos dados? As empresas, elas vão ter que começar, para começar a fazer a adequação à nova legislação, elas vão ter que providenciar primeiro o mapeamento desses dados, o fluxo de dados que elas recebem, em que setor esses dados passam, se há realmente necessidade, se não há necessidade desses dados. Elas vão ter que dizer como esses dados são descartados. E para isso elas vão ter que ter um encarregado. Esse encarregado é o famoso DPO, certo? Que vai ficar responsável por responder toda e qualquer pergunta, tanto do cliente paciente, como também da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Porque caso o seu cliente, caso o titular de dados tenha alguma dúvida sobre como é feito o seu tratamento de dados, quanto tempo você vai ficar com a ficha cadastral dele, ele faz essa pergunta à empresa e quem vai ter que responder essa pergunta é o DPO. Caso seja feita alguma denúncia da sua clínica, do seu consultório, da sua empresa para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é o DPO que vai ter que responder para a Autoridade Nacional, certo? Ele vai ter que responder por que os dados não foram muito bem armazenados, ou vai ter que responder, não, os dados foram bem armazenados, eu tomei tais medidas, contratei um firewall, guardei desse jeito, ou então só o arquivo é físico, ele está num quarto com chave, só quem tem acesso é tais e tais pessoas, bem delimitado. Então, ele vai ter que dizer que esses dados estão bem protegidos e quais medidas foram adotadas para a proteção. Como definir o encarregado? Certo? O encarregado da proteção de dados, ele pode ser um TI, um técnico de informática, ele pode ser um advogado, ele pode ser tanto interno como externo à empresa, certo? Atualmente,
nós estamos indicando mais a contratação de uma pessoa externa à empresa, até porque ficaria tudo concentrado numa pessoa só para fazer todas as explicações, tanto a parte jurídica como a parte de informática da empresa. Certo. Quais os direitos dos titulares? Certo? Os titulares... Julia, aumenta um pouquinho, por favor. Os direitos dos titulares, certo? Os titulares dos dados, certo? Primeiro, não estou conseguindo. Primeiro nós temos a confirmação, ele pode chegar junto à empresa e pedir a confirmação de que existe um tratamento de dados sendo realizado. Então, ele vai solicitar à empresa e a empresa vai ter que responder através do DPO, certo? Se existe ou não uma forma de tratamento desses dados. O que a gente chama de tratamento de dados, gente, é justamente a coleta, armazenamento e descarte desses dados, certo? Eu tenho de fazê-los de forma segura, para que esses dados não sejam capturados por pessoas que vendem cadastros para 1001 falcatruas, né? Então, para evitar esse hackeamento dos dados, eu posso pedir para a empresa que coletou os meus dados que ela me diga como que ela está protegendo as minhas informações, as informações que ela coletou. Certo? Eu tenho direito também de saber quais dados ela coletou. Muitas vezes eu forneci alguns, ela coletou outros, e eu tenho que saber quais dados ela realmente coletou e quais dados ela ficou com ela, certo? E isso me dá direito também a corrigi-los, a atualizá-los. Eu tenho que manter os dados atualizados, endereço, telefone, certo? Eu tenho o direito de que os dados sejam realmente exatos, certo? A eliminação e descarte desses dados. Eu vou dar um exemplo bem claro, como a gente está falando da área de saúde, com relação aos dados de prontuário, certo? Eu não posso simplesmente pegar e rasgar um prontuário ao meio e jogar no lixo. Esse é um descarte inadequado, porque essas informações podem ser restabelecidas, elas podem ser capturadas, então eu não posso fazer esse descarte simples, certo? Eu tenho que tomar medidas para fazer um descarte seguro desses dados. Eu não posso simplesmente, se o prontuário estiver no computador, eu simplesmente não posso deletar e colocar ele na lixeira, porque esses dados podem ser hackeados, certo? Então, eu tenho que tomar medidas para que esse meu descarte ele seja realmente efetivo e seguro e que não haja nenhum vazamento dos dados, certo? Esse ponto ele foi muito polêmico alguns anos atrás, quando houve o vazamento de dados na área da saúde, no Ministério da Saúde, onde milhões de brasileiros tiveram os dados de saúde vazados através do site do Ministério, certo? E devido a isso, foi acelerado junto ao Congresso Nacional a aprovação da LGPD, porque milhares de brasileiros tiveram seus dados utilizados sem o seu consentimento, colocando em risco toda a sua integridade e a sua privacidade, certo? Informação sobre o não consentimento, certo? Eu posso ou não autorizar os dados, e eu também posso desautorizar. Então, eu hoje vou numa clínica, eu autorizo a clínica a coletar os meus dados. Se daqui a 2 meses eu não quiser mais que tal clínica tenha os dados, se a clínica não tiver por obrigação legal, eu posso simplesmente chegar lá e dizer, olha, eu desautorizo você a ter os meus dados, certo? Nesse caso, a clínica vai chegar e vai verificar se os dados que ela coletou, ela tem ou não obrigação legal de guardá-los. Se ela não tiver obrigação legal, ela vai ter a obrigação de descartá-los, porque eu não autorizo mais ela ficar com eles, certo? Reclamação contra o controlador dos dados junto à autoridade nacional. Essa reclamação, hoje em dia, já existe,
certo? A autoridade nacional ela já funciona, ela já está valendo, ela já responde a vários questionamentos, mas a autoridade nacional ela ainda não começou efetivamente a fiscalizar todas as empresas, até porque é um mundo gigantesco, então ela ainda não está com estrutura para fiscalizar todas as empresas, certo? Mas, mediante denúncia, a autoridade nacional já tem enviado cartas pedindo para que o DPO esclareça, certo? Como está sendo o tratamento dos dados e se houve ou não vazamentos, certo? Até porque, se eu sou proprietária de uma empresa e eu sei que teve um vazamento de dados, eu tenho por obrigação informar tanto a autoridade nacional de proteção de dados, que eu tive um ataque hacker que me tirou os dados, como eu tenho a obrigação de informar ao titular dos dados que os dados deles, infelizmente, foram roubados, foram tirados, certo? Isso eu estou falando de dados eletrônicos, mas isso também vale para o dado de papel. Se eu tiver uma perda de documentos, um motoqueiro saiu com várias fichas cadastrais, sofreu um acidente, as fichas extraviaram no meio do acidente, eu tenho que informar a todos que estavam, todos os proprietários daquelas fichas cadastrais, eu tenho que informar a eles do acidente e que os seus dados foram, sim, extraviados, certo? E informar a Agência Nacional de Proteção de Dados o que aconteceu, certo? Quais são as sanções? As sanções, elas começam pela advertência. A advertência com prazo para adoção de medidas corretivas. A advertência para que eu contrate um firewall, para que eu contrate um técnico de TI que possa me fazer as seguranças, para que eu contrate um DPO, para que eu contrate uma consultoria que me oriente a como fazer os processos de forma segura, certo? Tem a multa simples, após esse passo tem a multa simples ou diária, que está previsto, ela pode ser até 50 milhões de reais. Então, é algo que tem que se levar a sério, porque a multa realmente ela vem bem substanciosa, ela é realmente uma multa bem pesada, certo? Publicização da infração. Essa publicização da infração talvez seja considerada a pior das sanções, porque todos vão saber que eu não fiz a proteção de dados de forma adequada. Então, isso para uma empresa, isso para uma empresa, para uma clínica, para um hospital, eu saber que os dados que ali eu coleto não são seguros, isso realmente prejudica muito o nome, a credibilidade do hospital, a credibilidade da clínica, a credibilidade de qualquer empresa. Eu saber que os dados que captados dos clientes ou dos pacientes, eles não estão protegidos. Certo? Tem a suspensão do banco de dados, do tratamento de dados realizado e a proibição total ou parcial das atividades relacionadas, certo? A proibição total ou parcial ainda não aconteceu nenhuma dessas aqui no Brasil, mas é porque nós só temos apenas 2 anos de vigência dessa lei, de obrigatoriedade, mas com certeza nos próximos anos acontecerão esses casos, tendo em vista que a maioria das empresas ainda nem começou o processo de adequação à nova legislação. Certo? Aí nós vamos para LGPD e saúde. Tá? De forma geral, todos os dados gerados pelos laboratórios, pelos hospitais, pelas clínicas, empresas de seguros, todos esses dados são dados sensíveis, porque eles envolvem histórico, documentação de pacientes, os contratos, os pagamentos, diagnósticos, tudo isso pode interferir nos atendimentos prestados no futuro, certo? Pode interferir até na questão do plano de saúde, se eu já tiver uma doença pré-existente, ou não, a maioria dos planos de saúde já não aceitam se você tem uma doença pré-existente ou não, se você teve isso. Então, assim, são dados que podem causar alguma discriminação. Então, eles têm que ser protegidos de toda forma. Certo? Os impactos da LGPD na saúde. Tá? Dados de pacientes só poderão ser coletados e armazenados em sistemas com autorização dos mesmos. Certo? Esse é um princípio básico.
certo? E vai ter que ser respeitado de uma forma ou de outra. As mudanças previstas na LGPD na saúde se aplicam a várias situações, tá? A telemedicina, certo? Mas na telemedicina, os médicos, ao aderirem a ela, tem que ter muito cuidado, porque eu não sei quem se está sendo gravado, se não está sendo gravado, quais as pessoas que estão na sala, quem não está na sala. Todas as informações, elas têm que ser muito bem armazenadas. Se elas são armazenadas em nuvem, como é esse tratamento dessa nuvem, quem tem acesso, quem não tem acesso, se o servidor é nacional, se o servidor é internacional, se o servidor está adequado ou não à LGPD. Veja que quando eu falo na adequação, e nós começamos a conversar, a adequação à LGPD, ela é uma teia de aranha, porque não só eu tenho que estar adequada, não só a sua empresa tem que estar adequada à legislação, todos os seus fornecedores e prestadores de serviços também deverão estar. Você tem que exigir que eles também se adequem à legislação. Certo? Senão você vai acabar tendo um compartilhamento de dados com o prestador de serviço seu e esse dado pode ser vazado. E a responsabilidade também é sua pelo esse vazamento. Tá? Mensagens trocadas entre médicos e pacientes via WhatsApp. O WhatsApp atualmente é uma ferramenta incrível, principalmente no contato entre a família, o médico e o médico e paciente. Só que as pessoas não estão percebendo que esses são dados muito sensíveis, certo? E na hora que eu vou passar para uma determinada família um exame que eu acabei de receber do paciente, a família pede, doutor, me passa o resultado. Gente, se sem querer você errar o nome do paciente, ou se você errar o grupo para qual você teria autorização de compartilhar aqueles dados, isso é um vazamento de dados sensíveis, certo? Isso pode dar ensejo à multa. Entendeu? Você pode receber um processo judicial e responder por danos morais por ter compartilhado inadequadamente uma informação sensível, um dado sensível. Então, embora o WhatsApp seja um instrumento fabuloso, ele tem que ser usado com muito cuidado, principalmente na relação médico-paciente, todos os dados que serão ditos ali são dados sensíveis. Então, ele tem que ser feito com muito criterioso, com muito cuidado, para que não haja nenhum vazamento de dado sensível nessa hora. Os pacientes sempre terão direito de saber todos os dados que constam nos sistemas, dos laboratórios, dos hospitais e tudo. Claro que, nesse caso, por obrigação legal, os hospitais, as clínicas, os laboratórios já vão ter que ficar com esses dados armazenados, muitas vezes por 5, 10, em alguns casos até por 20 anos. Certo? Isso por obrigação legal, eles vão ter que ter esses dados armazenados. Mas eu, que sou detentora de dados, tenho o direito de saber se ele está protegendo ou não os meus dados de forma adequada. Atualmente, principalmente os grandes hospitais já estão tendo que contratar um DPO, certo? Para poder fazer esse relacionamento entre o paciente e o hospital, da forma como esse hospital está tratando esses dados, certo? Estou falando com relação aos hospitais, mas são todas as empresas, certo? Essa lei ela é geral, ela não é específica para a área da saúde. Ela é uma lei geral. Então, todas as empresas, desde uma indústria de jeans, um restaurante, todo mundo vai ter que se adequar a essa lei. Eu separei aqui alguns casos práticos voltados exclusivamente para a área da saúde, certo? Nós vamos começar com o compartilhamento dos dados pessoais dos médicos, que são inscritos hoje no Conselho Federal de Medicina em todos os CRMs, certo? Se o Conselho Federal e se o CRM pode ou não divulgar os dados dos médicos. Ponto. Ele pode sim. O Conselho ele pode sim divulgar. Mas quais dados? O nome, o CRM, a unidade da federação, a especialidade, a data da inscrição e a fotografia. Porque esses dados possivelmente
possibilitam para que eu identifique o profissional médico, certo? Então, o CRM, ele pode divulgar esses dados para que eu possa, enquanto público que vai se utilizar de um determinado profissional, que vai contratar um determinado profissional, possa identificá-lo com segurança. Afinal de contas, nós já tivemos vários casos, inclusive aqui no Ceará, de pessoas que se passavam por médicos. Então, por questão de segurança da sociedade, é até de bom tom, é até interessante que os conselhos disponibilizem tais dados, certo? Com relação ao endereço e telefone do profissional, aí o CRM vai precisar, sim, do consentimento do profissional médico para divulgá-los. Os demais dados não há necessidade de autorização, certo? O outro caso é a necessidade de autorização do paciente para que seu prontuário seja enviado do hospital ao CRM respectivo, certo? Nesse caso, não precisa da autorização do paciente, certo? Porque é uma obrigação legal. O conselho, ele tem por obrigação legal fiscalizar o médico, fiscalizar os atos médicos. Então, ele fiscaliza esses atos médicos através da análise dos prontuários. Então, por ser obrigação legal, eu não preciso da autorização do paciente. Eu preciso, sim, que o paciente seja informado que eu estou compartilhando os dados dele com o conselho, mas eu não preciso da autorização do paciente para isso, certo? E o médico é obrigado a não atender às requisições do CRM? O próprio Código de Ética Médica, ele já responde isso, é uma lei bem específica. E a LGPD, ela veio apenas reforçar isso. Ela apenas traz de uma maneira mais clara que o conselho ele vai ter que tratar esses dados de forma mais adequada. O prontuário do médico não vai poder simplesmente sair, no caso foi impresso, de mão em mão por todos os setores do conselho. Vai ter sim que ser traçado um processo de quem vai poder ter acesso àqueles dados do paciente, certo? Para que nenhum dado sensível do paciente seja compartilhado com pessoa que não teria nenhuma necessidade e não teria nenhuma finalidade de saber daqueles dados sensíveis. Certo? Sobre a divulgação de penas de caráter público aplicada nos processos éticos. Quando o conselho julga que um médico cometeu um erro e merece uma advertência ou uma sanção, uma suspensão, bom, as vedações previstas na regra geral da LGPD não vai impedir essa publicidade, porque é interesse da sociedade, a sociedade tem interesse em saber se o médico cometeu ou não algum erro, se ele foi ou não punido pelo conselho. É interesse da sociedade, então, por ser interesse geral, ele prevalece sobre o interesse do médico com relação à sua intimidade e sigilo dos dados. A gente diz que o interesse social, ele é sempre superior ao interesse individual. A exigência de compartilhamento dos prontuários e documentos médicos por plano de saúde. Se não tiver a autorização do paciente, a regra geral é pela impossibilidade. Certo? Essa conduta ela já era prevista também pelo Código de Ética Médica. Já existia essa proibição do manuseio dos prontuários por pessoas que não são obrigadas a ter o sigilo profissional. Certo? A LGPD ela apenas veio reforçar esse comportamento. Ela é bem clara com relação ao compartilhamento de dados sensíveis, que só pode ocorrer com o prévio consentimento do titular dos direitos. A única exceção prevista, aliás, são algumas exceções previstas com relação a isso, é a proteção à vida, se eu tiver uma tutela de saúde ou se houver disposição legal, obrigação legal. Se não, eu só posso fazer qualquer compartilhamento de dados sensíveis com a anuência do titular do direito. Aqui nós separamos também algumas dicas sobre como o profissional da saúde pode se adequar à LGPD, certo? Primeiro de tudo, ele vai ter que fazer um levantamento de todos os processos
digitais ou físicos, onde há acesso a informações físicas. Gente, nós estamos falando não dos dados coletados de hoje em diante, nós estamos falando de dados que já estão armazenados nos seus consultórios, nas suas clínicas. Todos esses dados que já estão armazenados com vocês vão ter que fazer a adequação, vocês vão ter que pedir o consentimento do titular desses direitos, e vocês vão ter que dizer a ele a forma como esses dados estão armazenados e por quanto tempo vocês vão ter que ficar armazenados com eles. Essas medidas de segurança, elas têm que ser tomadas não só em relação aos dados a serem coletados, mas sim aos dados que vocês já estão armazenados em cada lugar, certo? Tem que ser feito um mapa completo de dados e relacionar todos os processos, avaliar as necessidades, avaliar as pessoas envolvidas, se eu tenho troca de dados, entre um fornecedor, entre um prestador de serviço, e se há necessidade de eu fazer essa troca, eu tenho que verificar se eu tenho um consentimento, e se eu tenho um consentimento para todos com quem eu estou trocando informações, ou se eu não tenho um consentimento de compartilhar. Eu tenho que observar onde esses dados estão armazenados, onde eles estão hospedados, para ver a segurança dele, para impedir que haja qualquer vazamento de dados. Certo? E para isso eu também posso buscar um apoio a uma consultoria, alguém que já lide com a Lei Geral de Proteção de Dados ao longo desses anos, certo? Que poderá informar melhor sobre como proceder, como fazer o mapeamento, sobre como se comportar, como tomar todas as providências que a lei exige, certo? A LGPD impõe aos profissionais e às instituições da área de saúde uma necessidade de adequação, e essa necessidade ela está muito em voga agora, principalmente porque as multas são altas e é obrigatório. Eu não tenho como dizer, o meu consultório é pequeno, eu não vou ter. Se você coletar dados, você vai ter que ter. Você vai ter que conseguir comprovar a proteção deles. Certo? Pode ir. Certo? O direcionamento de um DPO para a implementação da LGPD permitirá que a instituição respire com mais tranquilidade quando o assunto for sobre tratamento de dados de seus pacientes. A contratação de um DPO ou a contratação de um escritório de advocacia especializado em DPO em LGPD vai conseguir orientar da melhor forma possível como proteger esses dados, como proteger o profissional da saúde de processos judiciais, de danos morais, processos judiciais de danos morais, de uma multa da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Gente, são inúmeros os casos, certo? A lei é nova, ainda tem algumas dúvidas sobre compartilhamento ou não, mas, assim, de uma forma geral, ela está em vigor, certo? Ela tem a vigência, ela tem eficácia. A Autoridade Nacional, agora, segunda-feira, virou autarquia, ela tá com autonomia administrativa, autonomia financeira, então nós acreditamos que nos próximos anos nós vamos ter muita fiscalização com relação à adequação de todos à LGPD. Certo? Por favor, se vocês tiverem algumas perguntas. Pronto. Muito obrigado, doutora Ana Lídia. Um tema para lá de produtivo para a gente discutir. A gente tem aqui algumas perguntas. Eu também tenho uma pergunta, inclusive, mas eu não vou passar à frente das pessoas por uma questão de democracia. A Mirislene, ela perguntou lá no chat o que acontece se uma empresa vazar os seus dados, né, os dados do paciente, no caso de um hospital, por exemplo. Paulo, essa empresa ela pode ser sancionada, certo? Pela autoridade nacional. Mas, primeiramente, a primeira atitude dessa empresa, quando ela souber que um dado foi vazado, ela tem que informar imediatamente ao titular do dado, certo? Ao paciente, ela tem que informar de imediato ao paciente, olha, você teve o seu dado vazado, certo? Tem que informar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que houve o vazamento da empresa. E tem que informar a Autoridade Nacional de Dados quais medidas ela tomou com relação a isso, certo?
se ela já identificou como esse dado foi vazado e, depois que identificou, se ela já tomou providências de segurança para que isso não se repita, certo? E caso haja qualquer prejuízo ao titular de dados devido a este vazamento, certo? Se o titular de dados conseguir comprovar que esse dado vazado daquele local, daquela hora, foi que gerou um prejuízo a ele, sim, cabe danos contra a empresa, contra o hospital. Certo. A senhora, agora eu vou fazer a minha pergunta. A senhora falou em determinado momento de um caso que aconteceu, inclusive recentemente, não faz tanto tempo assim, de dados que foram vazados dos sistemas do próprio Ministério da Saúde, ou seja, do próprio governo. E aí a minha pergunta é, e no caso de vazamento de dados ilegais das entidades que teoricamente deveriam ser as entidades fiscalizadoras, digamos assim. Quando o Estado é a instituição que deveria guardar os seus dados e permite que falhas de segurança desse tipo. Pronto. A autoridade nacional ela também vai ter o poder de fiscalizar todos os órgãos públicos. Não é só os hospitais particulares, as entidades, empresas privadas que vão ser fiscalizadas pela autoridade nacional. Todos os hospitais públicos, municipais, estaduais, federais, Ministério da Saúde, INSS, todos eles têm que estar adequados à nova legislação, certo? E cabe, como eu lhe falei, caso a pessoa consiga identificar que os seus dados vazados daquela entidade, do Ministério da Saúde, foram utilizados por conta daquele vazamento, cabe sim processo de danos morais contra o órgão mesmo, o órgão que tinha obrigação legal de proteger os dados. Então, cabe processo de danos morais, sim. E cabe multa também ao órgão. Entendeu? O poder público não funciona. Entendeu? Perfeito. Prometo que eu tenho só mais uma pergunta e não vou mais ocupar demais o tempo de vocês, então quem tiver pergunta vai colocando aí no chat. Tem mais uma pergunta. No caso de quem trabalha especialmente na pós-graduação, trabalha muito com pesquisa científica, e às vezes a gente precisa coletar alguns dados junto a determinadas instituições, tipo nos hospitais, dados epidemiológicos, por exemplo. E aí eu queria saber, eu sei que quando é pesquisa para os seres humanos, precisa passar pelo comitê de ética, etc. Já existe uma legislação, digamos assim, ou um regimento interno a ser seguido. Mas existe alguma ponderação na LGPD sobre o caso de pesquisadores que precisam coletar dados, né, assim, em instituições? A coleta de dados para pesquisa, ela é autorizada, desde que eu coloque ele anônimo, eu não preciso o nome da pessoa, eu não preciso identificar a pessoa dos dados, certo? Ela é coletada de forma anônima, mas ela é permitido, sim, o compartilhamento, a fins de pesquisa, é interesse público. Perfeito. Bom, alguém mais tem alguma... Paulo, isso inclusive já está regulamentado no Conselho Federal de Medicina, tá? O Conselho Federal de Medicina já fez essa pergunta à à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e ela já respondeu que é permitido sim, desde que mantida o anonimato. Perfeito. A gente tem mais uma pergunta aqui, a Rosana Maria. Ela está perguntando em relação a dados de menores de idade. Assim, os pais têm autonomia? Sim, o menor de idade, sim. Os pais têm autonomia para dar autorização a esse compartilhamento. Certo? É o pai ou a mãe que assinam essa permissão deles. Isso, verdade. Bom, a Lene teve um comentário aqui dizendo que recebe muitas ligações e realmente a gente houve um tempo, inclusive aqui no Nordeste, que a gente estava recebendo muitas ligações do Sudeste, eram basicamente ligações de telemarketing, né? E ela está falando lembrando, né, desses casos de receber muitas ligações de empresas oferecendo produtos, sendo que a maioria dessas empresas, inclusive, já chegavam com informações pessoais dela, como os 3 números do CPF, os 3 primeiros, os 3 últimos, enfim, isso assusta um pouco, realmente, assusta porque são aí já um indicativo de que os seus dados, de alguma maneira, ou foram passados ou foram vendidos para outras empresas. Exatamente, Paulo. É justamente para proteger isso daí, para tentar evitar isso daí, que a lei geral foi sancionada, certo?
Essa lei geral foi justamente para obrigar que as empresas não vendam mais esses cadastros. Porque, veja, você chega hoje numa C&A, numa Riachuelo, estou só dando exemplos das lojas, certo? Você preenche um cadastro. Você acessa o site agora de uma empresa, ele pede para você preencher os seus dados. E você preenche aqueles dados no computador e dá o ok, certo? Antes da lei, você preenchia os dados, dava ok, você não sabia como esses dados seriam utilizados, certo? Com o advento da LGPD, não, as empresas vão ter que dizer para que estão fazendo aquele cadastro e quem está utilizando aquele cadastro. Acabou a venda de cadastro, certo? Que era as pessoas reuniam esses dados e faziam a venda, o comércio de dados cadastrais, certo? A LGPD veio evitar isso, ela veio tentar minimizar isso daí, evitar justamente esse hackeamento de dados, essa venda, esse comércio ilegal. Entendeu? Perfeito. Isso acontece também em outros segmentos, né? Tipo, farmácias, a gente vê ainda fazendo isso. E isso acho que talvez fique ainda mais agravante, né, no que diz respeito a essas grandes plataformas de mídia, né? Hoje em dia todo mundo tem rede social e as redes sociais trabalham basicamente com dados. Mas tem um comentário aqui do professor Luiz, que na verdade é um pedido para a senhora comentar sobre a necessidade do uso da assinatura digital pelos médicos em prontuários eletrônicos dos pacientes, ou fornecer receitas atestados online, por exemplo. Existe alguma consideração em relação a isso? Professor Luiz, já existe a lei específica, né, do uso do prontuário eletrônico, certo? Inclusive, pode sim fazer a assinatura digital, isso não tem nenhum problema. O maior problema é o compartilhamento deste prontuário, é o armazenamento desse prontuário, é o descarte desse prontuário. Esse é que é o problema, certo? Não é o fato dele assinar eletronicamente ou não. É os dados contidos nele que não podem ser compartilhados com outras pessoas. Por exemplo, o computador está com deu defeito no computador. Ele vai mandar o computador ser consertado, ser negócio. Ele tem que ter muito cuidado para a empresa que ele vai fazer isso por causa dos dados sensíveis que estão contidos ali. Para que esses dados não sejam extraviados num conserto de computação, tá entendendo? Leva o computador para consertar, os dados estão no HD e esses dados são extraviados. Então, ele tem que ter muito cuidado com relação ao prontuário eletrônico, é mais ou menos, é o compartilhamento dos dados, não é assinatura eletrônica ou não. Entendendo? Bom, ótimo. Vamos ver se alguém tem mais alguma pergunta, alguma consideração. A gente já está se caminhando aí para as 4 horas. Daqui a pouquinho começa outra palestra. Bom, aparentemente, tudo ok. Bom, doutora Ana Lídia, nós agradecemos muito, eu agradeço em nome do NUTEDS, em nome da Faculdade de Medicina, em nome da Universidade Federal do Ceará e em nome das 2 ligas que estão realizando, promovendo esse evento, a Liga de Saúde Digital, aqui da Universidade Federal do Ceará, DigiLiga, e a Liga Acadêmica de Saúde Digital, lá da Universidade Federal do Piauí. Então, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade, a sua atenção, né, o tempinho que a senhora tirou aí, dispendiou para dar essa palestra para a gente, uma palestra super produtiva. A gente está vendo aqui temas super relevantes, não só para quem é da área da saúde, mas especialmente para quem é da área da saúde, e sobretudo para quem está, né, ainda na formação acadêmica na área da saúde. Bom, a gente só tem a agradecer e estamos aqui, precisando de alguma coisa. Professor Luiz, eu que agradeço o convite do senhor, a sua atenção, certo? E é sempre um prazer conversar sobre a LGPD, é uma lei importantíssima que nós estamos aqui em vigência e que, infelizmente, assim, as pessoas não estão dando a devida atenção. Entendendo? Esse é que é o problema, professora. Falta de atenção, falta de informação. Estão negligenciando uma coisa que é importantíssima, né? Quantas e quantas vezes eu me deparei com situações nas quais me perguntavam assim: olha, rapaz, tem aí um convênio que está pedindo para a gente passar resultado de exame. Rapaz, você não pode passar resultado de exame porque o convênio está pedindo. O convênio está pagando para o exame ser feito, mas é a obrigação dele fazer isso. Ele não tem direito sobre o dado e o resultado do exame. Porque provavelmente ele está fazendo isso para querer usar isso para dizer se vai ou não renovar o plano de algum paciente. Quer dizer, isso é um uso indevido, inadequado. E é preciso que todos os profissionais de saúde estejam conscientes disso. Até porque, quando houver a penalização, me corrija se eu estiver errado,
vai ser uma penalização solidária, quer dizer, vai penalizar o médico, vai penalizar o convênio, vai penalizar o convênio, vai penalizar o médico, vai ser uma cadeia. Né? Exatamente, professor. Quer dizer, é preciso ter responsabilidade. A gente, às vezes, vê cada coisa que assim, que eu digo, minha Nossa Senhora, o pessoal não sabe o risco que está correndo. Né? Da não adequação, professor. Da realmente, não adequação, exatamente, da não adequação. A não adequação realmente é um risco muito grande. Entende? Muito. E, assim, os processos judiciais hoje em dia, não só, entenda, a multa da autoridade nacional é uma coisa, mas o processo judicial de dano moral por esses dados terem sido vazados é uma bola de neve, professor. É uma bola de neve. Tem exemplos em Portugal, por exemplo, que é a RGPD, na qual a nossa se inspirou muito, segundo eu ouvi falar, né? Existem casos assim que ficaram bem claro como a penalidade é uma coisa pesada, né? Hospitais que tiveram prejuízos sérios pela possibilidade. Não chegou nem a haver vazamento de dados. Né? Tem um hospital lá que foi penalizado porque, depois de 2 advertências, ainda não tinha tirado, né, o acesso de médicos que não eram mais membros do corpo clínico do hospital. E ele continuava lá com possibilidade de entrar e mexer nos prontuários, ter acesso, etc. Isso não podia, ele não era mais do corpo clínico. Na terceira vez não veio mais advertência, na terceira vez veio uma penalidade assim que ficou muito, serviu para estudo de caso. Né? Não pode haver essa negligência. E obrigado pela sua participação. Né? A gente divulgou bastante, é uma pena que tem poucas pessoas participando, mas nós vamos fazer essa divulgação depois, que vai para o nosso canal no YouTube. Muito obrigado. Eu lhe agradeço. Um grande abraço. Até mais, professor.